Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Atos 4. Eu sou o Gustavo Sato e estamos aqui hoje com o Aleph Obala. Beleza, Bala? Beleza, e aí? Bom, pessoal, a gente vai falar hoje sobre a perseverança do ser humano e a glorificação da humanidade, né? A gente vai entender o que é glorificação e tudo mais. Mas vamos lá. Perseverança, né? Perseverança no dicionário é a qualidade de quem não desiste com facilidade, insiste e não desiste de uma coisa específica, né? Ou constância. E aí, Bala, uma pergunta que eu já faço para a gente começar o nosso bate-papo aqui é o que é perseverar na fé? Bom, quando a gente entra nesse assunto, né, a questão da perseverança na fé, tem vários textos na Bíblia que falam sobre que o salvo, né, a pessoa que creu, que está em Cristo, que está no caminho da fé, ela deve perseverar. Né? Por que ela deve perseverar? Por vários motivos. Né? Um motivo que é legal entender é que se na Bíblia está escrito isso, então significa que a fé não é fácil, a vida de fé. Né? Que ela tem altos e baixos, que a gente passa por momentos de glória na fé, momentos, né, de tudo tranquilo, aquele mar de rosas, mas vai ter vários momentos que a gente vai passar por dificuldade, sofrimento, frieza espiritual, problemas emocionais e psicológicos que vão afetar a fé, né? Porque o pecado nos tornou pessoas, seres contraditórios, conflituosos, cheios de conflitos internos. Naturalmente o pecado sempre tenta nos afastar de Deus, a nossa própria natureza carnal, né, pecaminosa tenta nos afastar. Então é por isso que a Bíblia vem e traz isso como exortação. Perseverem, né? Perseverem. Então quando a gente lê isso, a gente entende que é normal. Então a gente passar por esses momentos. Não só normal, como Paulo vai dizer que é necessário. Vai dizer que a tribulação, o sofrimento, os problemas, a dificuldade, ela traz para nós amadurecimento, crescimento, entendimento, várias coisas, né? Eu vou até citar alguns textos aqui que a Bíblia coloca o perseverar na fé como uma evidência que a pessoa foi salva e também como uma condição para ela se manter nessa fé, né? Legal. Eu acho interessante que a gente tem que entender assim, ó. Na ideia de perseverança, quando você já passou por todo o processo de aceitar quem é Cristo, você está na caminhada, porque igual o Aleph falou, cara, não vai ser fácil, não é fácil. Meu, assim, a vida continua, né? Se alguém falar pra você que vir seguir a Cristo é um mar de rosas, essa pessoa tá mentindo de uma forma grotesca pra você, porque, cara, não, a vida continua, as dificuldades continuam, e aí vem a ideia do cair, né? E a ideia trazendo para o que significa a palavra perseverança é não desistir. Ter uma constância. Eu acho que o interessante é a palavra constância também. Sim, porque para manter uma constância não é fácil, cara. Não. Então, quais são as dificuldades de manter uma constância na fé hoje? Né? Eu, na minha opinião pessoal, dificuldades da vida, o cansaço, o estresse da rotina, então... A gente pode pegar, eu até separei aqui, não vou ler porque é muito grande, mas a parábola do semeador fala sobre isso. Com certeza. A pessoa, ela recebe a palavra, ela ouve o evangelho, ela crê e ela começa a caminhar ali, e aí ele vai, né, mostrar figuradamente, acontece isso, aquilo, depois Jesus vai e explica. E ele explica o significado de cada acontecimento da parábola do semeador, e ele diz, esse aqui são os problemas da vida que sufocam a pessoa, esse aqui são os prazeres, a pessoa começa a olhar para outras coisas, se esquece da fé, né? Então as dificuldades, né, essas coisas assolam, atacam a nossa fé, que nós somos muito vulneráveis, nós somos muito frágeis, né? Paulo mesmo fala que o evangelho ele diz assim que nós somos como vasos de barro, né? E porque o tamanho da nossa fragilidade. Então tem muita coisa na vida, cara, muita distração, e em vários aspectos, né? A gente é bombardeado o tempo todo, cheio de atrativos, de coisas. Assim, nem todas são ilícitas, nem todas são pecaminosas ou erradas, mas são coisas que nos prendem, que nos tiram o foco do que realmente importa, que nos faz ficar preso às coisas daqui e nos esquecer das questões espirituais, da fé, de Deus, que é o que a parábola do semeador diz. Problemas da vida, sofrimento,
né, a busca incessante por prazeres, ostentação, riquezas, tudo isso vai minando a fé, né? Sim. Eu achei legal, né? Porque se a Bíblia diz pra gente perseverar, significa que o cristão ele pode desviar, né? Que aí a gente vai entrar também na parte da apostasia na fé, que depois mais pra frente eu gostaria que você explicasse o que é apostatar da fé. E apostatar da fé não é a mesma coisa que cair na fé, a gente vai entender essa diferença, mas um cristão convertido, ele pode se desviar? Já pegando esse gancho, eu vou ler 2 versículos antes, ou 3, vamos... Lá em 1 Coríntios 15, no versículo 2, Paulo ele diz: por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Lá em Colossenses 1, 21 e 20 ao 23, Paulo diz também: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos e inculpáveis e livres de qualquer acusação. Agora o 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. E um último, aqui em 2 Timóteo 2, versículo 11 e 12. Paulo diz assim também: essa palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Então a Bíblia é repleta, tem vários versículos, né? Eu li 3 aqui, tem outros mais, mas você vê que todas Paulo coloca uma condição: desde que, se fizer. Então a Bíblia coloca que se eu não perseverar na fé, eu posso cair da fé. Que aí entra o que você falou, a questão da apostasia. Mas é uma questão muito polêmica, né? Não tem apenas uma visão, né? Mas eu entendo a apostasia da seguinte forma: que a pessoa se apostatar da fé, a Bíblia diz que a justificação ela acontece uma vez só. Então, a pessoa creu, ela é justificada, ela nasce de novo, Deus coloca o Espírito nela, ponto. Então ela está salva. Ela pode cair ela pode perder tudo isso? Parece que sim. Tem visões de sim, tem visões de que não. Mas vamos pelo lado que diz que sim. Eu posso cair na fé? Posso. Mas o que é me apostatar da fé? Essa é a questão. Quando isso não é bem explicado, cara, causa um conflito muito grande na vida das pessoas. Porque às vezes fala, cuidado, você tem que perseverar, porque se você cair da fé, você perde tua salvação. Aí a pessoa passa por um momento de dificuldade, de frieza, de não ter vontade de ler, de orar, de ir na igreja, e pronto. Ela acha que ela perdeu a salvação, e aí ela entra em parafuso, cara, e ela abandona a fé porque ela acha que ela não pode mais ser salva, porque ela acha que ela perdeu a salvação ali. Mas a apostasia não é isso. Legal. Isso daí faz parte da vida cristã, tudo isso que eu falei. Perder a vontade de orar, perder a vontade de ler a Bíblia, perder a vontade de ir para a igreja. Isso aí todo cristão sente isso. É igual um atleta que não quer treinar todo dia, é natural. Tá né? cansado num determinado dia, Exatamente. Tá desanimado. Por N motivos, cara, vários motivos. Isso é normal. O que é apostasia? É uma decisão consciente de abandonar a fé, de descrença. É eu olhar e falar, cara, eu não creio mais nisso. Para mim não faz sentido, eu não quero mais saber de Deus, de Jesus, de Bíblia, de cristianismo, acabou. Ponto. Isso é apostasia, é uma decisão consciente. E aí a pessoa ela rejeita isso. Aí o que a Bíblia diz? Quando a pessoa faz isso, ela rejeita o Espírito Santo. E quem convence a pessoa para ela se voltar para o Evangelho é o Espírito Santo. Então por isso que a Bíblia fala que a pessoa que se apostatou já era. Mas não é porque Deus não aceita ela mais, mas é porque ela não vai voltar mais. Ela decidiu não voltar. Exatamente. E por ela ter decidido isso, o Espírito não vai agir mais na vida dela também. Então isso é definitivo. Quem se apostatou, já era. Se apostatou e ponto final. Porque se não for assim, então hoje eu tô salvo, aí amanhã eu me apostato, daqui um ano eu volto de novo, aí depois eu me apostato, eu volto de novo. Então, ou seja, Deus me justifica, depois eu tô condenado, depois justifica de novo. Não existe isso. Tudo acontece uma vez só. A salvação uma vez só, e se eu me apostatar, é uma vez só também, acabou. Ou seja, então, a pessoa fala, pô, como que eu sei? Eu não tomei essa decisão então.
mas eu não tô me sentindo, não tô sentindo, não consigo e tal. Cara, só da pessoa estar se sentindo mal, já é evidência que o Espírito tá nela, de que ela tá salva. Porque quem te incomoda porque você não está orando, buscando, é o Espírito Santo. Então, isso é importantíssimo, cara. Quando eu entendi isso, foi um alívio na minha vida de fé, é absurdo. Porque, cara, às vezes você está cansado, às vezes está passando uma dificuldade na família, que assim, você não tem a vontade de orar, aquele ânimo, aí você fala, cara, o que aconteceu? Aí, cara, é aí que a Bíblia fala, persevera. Porque senão, se você não perseverar e deixar isso se vir, você vai esfriando até o momento que você apostata. É importante entender isso, que faz parte do caminho, né? Mas eu não sei que o Bala falou, senão eu vou repetir tudo de novo. É tipo, que deixar tudo, ir negligenciando a fé, ou seja, o não perseverar, eu não me apostato automaticamente. Pode ser que eu passe um longo período de escuridão. Tem uns salmos que o Timothy Keller, ele cita aqueles salmos, eu não lembro qual que é, se é o Salmos 80, não lembro qual que é. Ele fala que é o único salmos que não termina com o salmista recebendo o alívio de Deus. E ele faz a aplicação de que aqueles salmos é para mostrar que às vezes a gente vai passar por um período de escuridão espiritual longo, sim, grande. Não vai ser coisa de um dia, 2, uma semana, cara. Pode ser que você passe meses. Anos? Sim, exatamente. Agora a questão é, ainda que você passe anos com uma indiferença com a fé, mas você está sempre se lembrando daquilo, aquilo está sempre te incomodando, cara, isso é sinal de que você está com Cristo ainda. Você não vai estar desfrutando da fé e do relacionamento com Deus, mas você não perdeu sua salvação. Sim. Você só vai perder se um dia você tomar essa decisão mesmo. Você falar, cara, não creio mais, ponto final, e aquilo não te incomoda mais. Se aquilo ainda te incomoda e te chama, é porque o Espírito ainda age na tua vida. Sim. Então significa que você não se apostatou. Sim. Por isso que é importante entender isso, porque muita gente... Isso é importante também, porque tem muita gente que fala, cai na fé, porque ela pecou, né? E a pessoa atribui a pecado, a pessoa, sei lá, ela vacilou e aí ela cometeu adultério. Cair na fé. Não, peraí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Uma coisa é pecar é errado, tudo bem, mas uma coisa é pecar não tem nada a ver com perder a salvação no sentido de apostasia, não. Exatamente. Tem a ver, o pecado ele vai me trazer prejuízos, ele vai afetar meu relacionamento com Deus, vai me deixar mal e tudo mais. Mas isso não é apostatar. Agora, claro, tipo, a questão é, a pessoa que creu, ela vive deliberadamente no pecado. Então ela não creu. Ou melhor, ela diz que creu, né? Mas ela vive deliberadamente. Aí é outra coisa importante se entender. O que é viver deliberadamente no pecado? Cara, é você pecar, você tá pecando ali, você tá fazendo aquilo que você sabe que não é a vontade de Deus, conscientemente, e aquilo não te incomoda. Essa é a questão. Porque pecar conscientemente, todo cristão peca conscientemente. Claro, você não... Todo. Quando você fica irritado... A Bíblia fala, se você não fazer o bem, você já está pecando. Quantas vezes você vê a oportunidade de fazer o bem e não fez? Sim, exatamente. E até com coisas, vamos dizer assim, de fazer... você sabe que aquilo é errado. Você vai e faz. A tua carne vence a luta. Porque Paulo fala que tem a luta. De repente, tua carne vence aquela luta e você peca. Cara, você não perdeu a tua salvação, mas você sofre prejuízos espirituais. Só que aí Deus ele colocou o caminho de volta, se arrependa, peça perdão e tal, e a pessoa será perdoada, acabou. Se arrepender é esse desejo de mudança verdadeiro, real, intenso, que a pessoa sente, fala, cara, eu não quero fazer isso, eu não quero. Então só dela estar pensando isso, ela estar sentindo que ela está ofendendo a Deus com aquilo, então isso significa que ela tem o Espírito habitando nela, então ela está salva. E ela não perde a salvação por isso, porque a Bíblia deixou o caminho, quando peca, você se arrepende e Deus te perdoa. Mas claro, não é tipo, vou pecar e eu me arrependo e Deus me perdoa. Aí virou bagunça, não é isso. Isso é não entender o Evangelho. Porque a pessoa que se tornou filho de Deus, ela não quer ficar pecando. Sim. Quando ela peca, ela não quer mais aquilo. Então ela luta para deixar aquilo. Tem coisa que a gente consegue abandonar definitivamente rápido. Cara, tem coisa que você vai lutar a tua vida inteira para abandonar aquilo. E pode ser que você morra sem conseguir. Sim. Mas um exemplo disso é a pessoa que é estourada. Cara, a pessoa que é estourada, velho, eu falo porque eu estou passando por um processo de santificação nesse sentido. Cara, é muito difícil. Você sente... Rapaz, você vê uns negócios, arrepia do pé à cabeça e você fala, não acredito que tá acontecendo isso. Aí você dá aquela respirada, o teu corpo fala. Não é
cara, você sabe que é errado isso, só que vem uma força tão grande que é uma luta absurda. Tem dia que você consegue se controlar, tem dia que você já falou. Cara, sim. É nesse sentido. Exatamente. Mais uma vez, então é por isso que a Bíblia fala pra gente perseverar. Porque a Bíblia já está considerando todas essas situações difíceis. No começo eu citei que a Bíblia diz para perseverar por causa de sofrimento, problemas, etc e tal. Mas em relação ao pecado também. O que a Bíblia está dizendo? Cara, quando vocês pecarem, perseverem, não desanimem porque pecaram, porque Jesus morreu pelo pecado de vocês. Então, a perseverança ela vem como uma exortação para a gente não desanimar por conta do pecado também. Sim. Né? E balanço, antes, é uma pergunta para você responder antes da gente ir pro intervalo. Como perseverar na fé? É legal, a Bíblia exorta a gente a perseverar, mas o que você considera perseverar, como perseverar na fé? Além disso tudo, mais um exemplo prático. Perseverar na fé, eu vejo assim como um conjunto de várias coisas. Na verdade, assim, resumidamente, perseverar na fé é eu me manter no caminho, eu me manter com Cristo, manter meu relacionamento com Ele, manter a minha fé ali viva. Aquilo faz sentido para mim, eu quero viver aquilo, eu procuro viver isso. Mas é também as ações práticas. Para perseverar na fé, não tem como a gente conseguir perseverar se eu não busco a força de Deus. E essa força de Deus, isso vem através do relacionamento com Ele, que é ler a Bíblia, orar, confessar nossos pecados, né, nos arrepender, nos envolver com tudo com a fé, estar inserido num corpo, numa igreja, frequentar os cultos, as coisas que tem e tal. Tudo isso nos ajuda a perseverar na fé. Ter amizades com cristãos, com pessoas que andam ali, que têm a mesma linha de pensamento, que vivem a mesma fé, porque um vai ajudar o outro em momentos de dificuldade, isso é importantíssimo. Então, todas essas coisas nos ajudam a perseverar, nos ajudam a nos manter. Quando começa a faltar essas coisas, a nossa vulnerabilidade fica maior, e aí a gente é atacado por mais coisas, e aí a gente vai se enfraquecendo mais, e a gente tem muito mais dificuldade de retornar, de voltar e de continuar, né? Então, perseverar é isso aí. Na minha concepção, assim, que eu gosto também de usar perseverar na fé é fazer as coisas de relacionamento com Deus mesmo sem vontade. É você orar mesmo sem a vontade. Sim. É igual quando você tá doente e precisa comer. Igual você pega uma gripe, você não sente vontade de comer, mas você tem que comer. Sim, senão você fica pior. Você fica pior. Mas aí você tem que comer sem vontade para te fazer um bem maior. Exatamente. Exatamente, isso aí mesmo. Legal. Um exemplo de fé também que eu acho que passou por um momento de perseverança é Jó. Cara, se pegar a vida de Jó, rapaz, Jó, tudo de ruim podia acontecer, aconteceu com a pessoa de uma vez. Né? E aquilo, cara, tira da tua cabeça que coisas ruins acontecem porque você está vivendo em pecado, coisas ruins acontecem porque você desobedece. Não, cara, isso é pregação de gente que não entende a Bíblia, porque... Jó é o maior exemplo, que não tem a ver. Cara, Jó viveu uma vida, ele orava, cara, ele tinha um relacionamento com Deus top. E aí, simplesmente aconteceu tudo aquilo de ruim. Não é porque Jó pecou. Tem muita gente que fala assim, você tá dando tudo errado na tua vida é porque você tá vendo em pecado. Nada a ver, cara. Pô, então se for assim, Jesus viveu em pecado, que Jesus morreu na cruz. Para, velho, não tem nada a ver. Sofrimento o tempo todo. Paulo viveu em sofrimento o tempo todo, várias situações difíceis, né? Então, realmente, não tem nada a ver. Isso aí. Pessoal, a gente vai dar um breve intervalo aí e já volta. Você já entrou no site da Missão Atos 4? Não? Então acesse pelo site www.missãoatos4.com. O 4 é numeral, hein? No nosso site você consegue saber quem somos, nossa agenda, onde encontrar um pequeno grupo em Votuporanga, estudos bíblicos, nosso contato e muito mais. Faça parte da família Missão Atos 4. Estamos de volta aí com o nosso segundo bloco e agora a gente vai falar sobre a glorificação. O que é glorificação? Não que o ser humano... Não que o ser humano vai ser glorificado, nada disso, mas a luta contra o pecado vai ter um fim. A ideia da glorificação do ser humano, né, não explicando tudo isso, a luta contra o pecado vai acabar, graças a Deus. Sim. Então essas dificuldades que a gente enfrenta, o Aleph falou uma parada muito louca no começo que eu acho que é real.
essa loucura de viver lutando contra o pecado todo dia cansa, cara, estressa, se sente mal, mas isso tem um fim, né? Tem uma passagem aqui em 1 João 3,2 que fala assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E é isso, cara, quando Jesus voltar, essa luta vai findar, né? A gente estudou nos outros podcasts o processo de santificação, e esse processo de santificação vai ter um fim quando Jesus voltar. É importante a gente entender isso, né? Como vai ser? Como que você entende o fim dessa luta aí? O fim dessa luta aí, Bala? Como você falou, né? O processo de santificação, ele tem tudo a ver com a perseverança, né? Você só vive nesse processo se você persevera. E o fim, aonde que o processo da santificação e a perseverança vai nos levar? A glorificação. E a glorificação é como você falou, é o fim de todo esse sofrimento, dessa luta, desse poder do pecado sobre nós, tentando nos levar a fazer o que a gente não quer, né? Que a gente aprendeu através do Evangelho, do Espírito que habita em nós. Vai acabar tudo isso, né? Na verdade vai acabar tudo isso e muito mais coisa. Todo o mal vai ser aniquilado, o pecado, sofrimento, tudo. Aí a Bíblia diz que nós seremos glorificados. Os glorificados ali, na verdade, tipo assim, a ideia é que a gente vai ser transformado em um outro, vamos dizer assim, um outro material, vamos dizer assim, um outro estado. Hoje a gente vive num estado pecaminoso, de uma natureza pecaminosa, de um corpo que a gente sofre problemas, doenças, conflitos biológicos, fisiológicos, físicos, emocionais, psicológicos, espirituais. E essa glorificação vai ser um corpo, nós seremos seres perfeitos nesse sentido, né? Não vai ter mais nenhum tipo de anomalia, nenhum tipo de mal, de problemas, né? E isso tudo vai ser transformado, na verdade. A terra, toda a criação vai ser refeita da mesma forma, né? Então, o nosso ser e a criação, tudo isso vai ser desfeito e refeito em matéria pura. E fala assim de glorificada, né? Porque é algo glorioso, é algo perfeito, é algo que vem de Deus sem a influência, sem a ação do pecado, do mal e de defeitos, né? Sim. E eu acho legal que quando a Bíblia fala de tudo novo se fez, é isso. Tá voltado para isso, né? Porque às vezes fala assim, mas a gente vai ser o mesmo corpo. Não, não vai ser o mesmo corpo. Não, a gente vai ser... Cara, quando a gente ressuscitar com a volta de Jesus Cristo, ou quem estiver vivo vai ser transformado, né? É nessa ideia de um corpo... Como é que tem uma palavra? Incorruptível. Isso. Um corpo incorruptível. O que significa? Cara, incorruptível é que não se corrompe. Aqui é o Aurelius. Mas o que significa isso? Cara... A fragilidade que a gente tem com a vontade de pecar, a gente não vai nem ter, não vai sentir, não vai existir. Sim. É muito louco, cara. Às vezes o que nos mata é ficar chato. Nossa, cara, essa semana eu errei pra caramba, tô tudo zoado. E não vai ter mais isso por conta dessa nova restauração, né? Sim, é legal isso daí, porque, tipo, no início da criação, o corpo, ele era não tinha o pecado, mas o corpo era corruptível. Por quê? Porque Adão e Eva fizeram a escolha que fizeram, e aí o pecado entrou, o defeito entrou, a desordem entrou. Então é porque havia a possibilidade. Mas por quê? Por causa do livre-arbítrio, da escolha. Isso era necessário eles terem a escolha. Por que quando formos glorificados, o corpo será incorruptível? Por que não vai ter como a gente pecar? Por que não vai ter como tudo isso acontecer de novo, igual aconteceu no início? Porque a escolha foi feita. Quem vai estar com Cristo na nova terra? Quem escolheu isso. Então, ou seja, nós estamos aqui. Os cristãos não pecam porque desejam isso, porque querem, porque têm prazer. Eles pecam porque caem na tentação, por causa dessa natureza pecaminosa. Mas a escolha que a gente faz para Deus e que a gente pede para Deus, e a escolha que a gente fez quando a gente se entregou a Jesus, a gente declarou para Deus que a gente não quer mais isso. Sim. Então a glorificação, Deus ele vai botar um fim. Ele vai concretizar isso definitivamente. É como se ele olhasse e falasse, você fez uma escolha, você não quer viver no pecado, você não quer
aquilo lá mais para sua vida, você se voltou para mim por causa disso, então agora eu te dou isso. Você tem um corpo agora que não tem como você mais ser influenciado a tomar esse tipo de decisão e escolha. E nem tem como também porque o mal ele não existe mais. Eu estou explicando tudo isso porque não vai ser uma ausência de livre-arbítrio depois. Perfeito. Mas vai ser a concretização do nosso livre-arbítrio, que a gente escolheu. Assim como quem não escolheu estar com Deus, vai ter também a sua escolha concretizada, que é a inexistência. Se eu não quero estar com o Criador, então isso significa que eu desejo não existir mais. Então, é isso aí. Bala, como que você vê santificação e perseverança? Como eu falei agora há pouco, acho que a santificação e a perseverança, elas são duas pernas que andam juntas, né? Não tem como eu viver a santificação sem perseverar, porque a santificação ela envolve uma luta, ela envolve conflitos, né? Porque na santificação, assim, que é um processo e também um estado, quem crê em Jesus é justificado e santificado espiritualmente. Mas humanamente, a santificação, nós estamos num processo, né? Que é eu me parecer cada vez mais com Jesus, que é meus valores, princípios irem sendo transformados cada vez mais parecidos com o que o Evangelho revela para nós. Isso é santificação. Eu vou eliminando cada vez mais minhas atitudes pecaminosas e vou acrescentando, adicionando minhas atitudes mais parecidas com a de Cristo. Então, eu estou sendo santificado. E não se faz isso, cara, se você não perseverar, porque não é fácil fazer isso. Não é fácil. Por isso que a perseverança é uma exortação. O que a Bíblia está dizendo? Não desistam. Sim. Não voltem atrás. Não percam a fé. Por quê? Porque não é fácil. Vai vir o desejo de voltar atrás, vai vir o desânimo, vai vir muita coisa. Tem uma passagem na palavra de Deus que fala que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero... Cara, sim. É isso. Eu não vejo outro aqui. Isso me consola porque eu falo, cara, eu não queria ter feito isso. Eu ia comentar dessa passagem. Ela aí, eu acho. Paulo fala, né? Nossa, eu acho sensacional porque, cara, resume bem o que a gente vive, né? O que eu quero fazer de bem eu não consigo porque é uma guerra que existe entre o corpo e o espírito, né? Que a Bíblia vai trazer que o espírito quer o que é o contrário à carne, a carne... Lê e explique. Paulo ele fala aqui, né, em Romanos 7, versículo... Na verdade, desde o versículo 7, ele vai falando sobre isso, né, mas vou pegar a partir do 16 que ele conclui. Ele fala... e se faço o que não desejo... Desculpa, o 16 não, a partir do 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo. Não é o bem que desejo. Mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quero fazer o bem. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Aí ele termina, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Aí ele dá a resposta, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Né? Então ele explica que na mente dele está o conhecimento de Deus, está o conhecimento do Evangelho. E ele sabe o que é que ele tem que fazer. Mas o pecado que habita nele ainda quer levar ele a fazer outra coisa. Então muitas vezes o bem que ele quer fazer, ele não consegue. E o mal que ele quer evitar fazer, ele também não consegue evitar. E aí ele explica isso, cara, isso é porque o pecado habita em mim. E ele fala, isso só vai se findar quando Jesus voltar, que é quando vai acontecer o quê? A glorificação. Perfeito. É claro que hoje, mesmo antes de Jesus voltar, nós temos o Espírito que habita em nós temos as ferramentas, os meios de fé, oração, leitura da palavra, comunhão, culto, para nos ajudar aí já
evitando, nos afastando dessas atitudes e começando a tomar outras atitudes, né? Que é a santificação. Sim. Mas a perfeição não acontece aqui. Ninguém vai conseguir ser perfeito. Ninguém vai conseguir sempre agir da forma certa, sempre evitar o errado. Mas a gente tem um desejo disso e a gente busca fazer isso o máximo que a gente consegue, com a ajuda de Deus, com os outros cristãos. Então esse é o caminho da perseverança até a glorificação. Né? É isso aí. Mais alguma coisa, Sr. Bala? Só. Só isso aí. Pessoal, a gente chega ao fim de mais um podcast. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Um abraço, valeu!